perfeição. Depois do treino, eu ficava treinando cabeceio, chute, sem pulo. Eu sempre fui muito aplicado nessa parte de condicionamento físico e técnico. Entra em cena todo um variado repertório de gestos, de gingas e duplas intenções. Uma arte do corpo cujos movimentos se tornam mais importantes do que o próprio toque na bola. É o extraordinário balé de um gênio da dança futebolística. Fundamentos técnicos que a gente queria ver no jogador de futebol, tinha Pelé. Pelé sempre foi um jogador com muita garra, muita saúde. Tinha raça. O arranque dele eu nunca vi. Um poder físico avassallante, uma pantera. Parecia que os olhos dele pulavam. Era impressionante, dava medo. Cada partida era uma coisa linda que a gente via. É extraordinário, o que ele fazia dentro do campo é extraordinário. Exímio, bailarino, ele era muito rápido no raciocínio. Ele venía para hacer una jugada y en el momento que la iba a ejecutar hacía otra. Era infernal. Ele matava a bola, ela parava. Parecia que tinha um amortecedor no peito dele. Porque parecía que se tragaba la pelota. Ninguém tratou a bola melhor do que o Pelé. A bola, aliás, amava o Pelé. Você ia pular com ele subia e você pensava que cabeceava a bola e ele subia um pouquinho mais. Mas ele ia lá em cima, põe o peito na cabeça dos outros. Me esforzaba por cabecear y él saltaba y me la bajaba de pecho. Ele parava no ar. Ele nunca errava esse toque. Além de todos os seus atributos, Pelé sempre soube utilizar a inteligência a seu favor. Picardia, malandragem, é aquilo que todo jogador inteligente sabe usar. Até nisto, o Pelé foi altamente inteligente e sagaz. Ele cavava a falta. Ele se agarrava. Ele chutava, às vezes caía. Pô, Pelé foi malandro. Malandríssimo. Para jogar futebol, tem que ser malandro. Os pênaltis que ele consegue, que ele mesmo fabrica. Se engalfinhava com o adversário pelo braço e se jogava no chão. E gritando. E grita, ei! Isso tudo. Pacal. Pênaltis. Eu vi o Pelé fazer tabela com a perna do adversário. Ele tocava na perna do adversário e a bola vinha para ele. Muita gente nem entendia. A primeira, segunda vez que eu vi, eu falei, casualidade, esbarrou. Até isso, o gênio do Pelé criou. Ele tinha a habilidade de perceber um instante para ele colocar a bola no meio das pernas do adversário. Era mágico. Que é a enciclopédia completa da técnica individual. Ele fazia com os pés o que os poetas escreviam. Valvassa Mila gols. O lançamento é feito, vai lá Pelé. É pênalti! É pênalti, não há dúvida! É pênalti, não há dúvida! Vamos lá, Geraldo, é pênalti? Não gostei. A minha opinião, senhores, me desculpem, não é agora muito válida. É a torcida toda, ouçam só a torcida toda. Andrada e Pelé se abraçam antes da cobrança do pênalti. Andrada e Pelé se abraçando antes da cobrança do pênalti. Pelé botou a bola na frente porque tinha um buraco. O Andrada ajeita a bola lá. Vai bater Pelé. Eu não gostaria que o 20º gol fosse assim de pênalti. Eu queria que fosse um gol feito, um gol trabalhado, um gol elaborado. Mas valha este. Tomara Deus que ele faça e termine esta história sem fim de 1000 gols. Também um homem frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Pelo 20º gol. Palmas de todos
gritando pelos repórteres. Pelé trazido em triunfo, com a bola na mão, acenando a bola. É um espetáculo emocionante. Olhem só, Carlos Alberto, o capitão, vai buscar Pelé. Não é a multidão, não é o povo que o adora, são os repórteres. Aí, e o Maracanã todo. Vejam os senhores, o povo que não tem acesso a ele, o povo que não pode chegar a ele, o povo então só tem um meio de comunicar-se com ele, gritando pelo seu nome, ovacionando. Os outros não, repórteres, fotógrafos, radialistas. E agora o time do Santos formado. E ele dá um pulo em cima do primeiro. Agora o time do... E onde está a arbitragem? Onde está a menor importância absolutamente? A Bilder. O que se vê com essa correria, com essa consagração, o que se aprecia no Maracanã é um fato inédito. São 70 mil pessoas gritando por um ídolo que não lhe pertence, que não é da sua cidade, que aqui são os analistas, daqueles que o criticaram de quando em quando, daqueles que o fizeram ídolo e daqueles que agora se debruçam ao lado da pessoa do Balboa. Por eu ter a grande oportunidade de ter visto este fabuloso, este extraordinário jogador de futebol, este homem que além de ser o ídolo do futebol mundial, ele é também o ídolo da humildade. Muito obrigado, Pelé. 1000 gols, a camisa de 1000 gols em Pelé. Pelé com a camisa dos 1000 gols na volta olímpica. Foi uma oferta da torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama ao Pelé, um vascaíno de sempre, na comemoração dos seus 1000 gols no maior do Rio, da rede associada. Esse cara, escaldeado para o nascimento, é santo. Terminado o acontecimento, 1000 gols, o seu Pelé veio ao microfone e disse simplesmente o seguinte: disse, ajudem as criancinhas pobres. É uma satisfação porque essa Copa de 50 foi uma Copa que marcou muito na minha vida. Porque eu tinha mais ou menos 9 anos, né, 9 para 10 anos, e o meu pai jogava no Noroeste, no Bauru Atlético Clube, que tem a rivalidade do Noroeste de Bauru, e o Bauru era uma rivalidade muito grande. E meu pai estava no Bauru, Dondinho, que era a grande figura da época, dos jogos do interior, e nós estávamos em Bauru, na festa lá, porque o Brasil vinha ganhando todos os jogos. Nós vimos lá o meu pai com os jogadores do BAC, fazendo a mesa, já tinham até uns violões, o pandeiro, então ia ter a batucada depois do jogo, e nós estávamos brincando no quintal com os garotos lá de Bauru. Aí eu vi um silêncio e tal, né? No silêncio eu vi o meu pai, os outros jogadores sentados lá, todo mundo triste. Aí eu falei, pô, o que houve? O que houve? Meu pai falou assim, perdemos a Copa e tal, e começou a chorar, Dondinho. Aí eu falei assim, pai, perdemos a Copa, mas não faz mal, não se preocupe que eu vou ganhar uma Copa para o senhor. Eu tinha 9 para 10 anos. Essa história é importante contar porque, poxa, 8 anos depois, com 18 anos, 17 para 18 anos, o Brasil estava na Suécia, eu estava na seleção brasileira e nós ganhamos a Copa, entende? Então, é uma coisa que jamais eu vou esquecer desse momento, porque foi realmente muito triste. E eu me lembro que depois, né, no dia seguinte, os comentários é que haviam morrido, né, várias pessoas, né, 3 ou 4 torcedores brasileiros tinham morrido no Maracanã de infarto. Quer dizer, foi uma coisa muito triste. Agora, ao mesmo tempo, para mim, né, foi um incentivo para, na Copa do Mundo de 58, eu dar o presente que eu tinha prometido para o meu pai. Então, tenho que agradecer a Deus essa história. Olha, é meio complicado porque é diferente. Eu acho que hoje nós vivemos um momento diferente daqueles momentos, porque realmente jogador
com 17, 18 anos, até 20 anos, era muito difícil você ter um espaço, porque era aquela ainda a história de que tinha que ser homem para estar lá, né? Então, para mim foi mais ou menos fácil eu me adaptar, porque quando teve a Copa Roca, né, antes da Copa do Mundo de 58, teve a Copa Roca e eu fui convocado para jogar a Copa Roca porque eu tinha um torneio Santos e Vasco no Maracanã e nós, os jogadores do Santos foram para lá e nós jogamos nesse torneio e eu fui um dos jogadores do Santos. Jogamos com a camisa do Vasco e no torneio nós fomos muito bem, ganhamos o torneio, um torneio internacional. E aí, na época, o técnico era o Pirillo, técnico da seleção brasileira, me convocou, falou, pô, chama aquele garoto lá. Então, eu fui me adaptando, apesar de que, mesmo quando eu cheguei lá na Suécia, para mim era um sonho estar lá, né? Poxa, eu achava que eu estava sonhando poder participar da Copa do Mundo. Sem dúvida nenhuma, em gols, foi o gol contra a Suécia, mas o gol da minha estreia, que foi contra o País de Gales, né, foi o primeiro gol, foi onde me deu confiança, porque os primeiros jogos, como eu tinha saído com o joelho machucado daqui, os primeiros jogos eu não joguei, porque eu estava me preparando, jogou Vavá, né, e eu, quando eu entrei, eu já fiz o gol, né, contra o País de Gales. Então aí me deu confiança, porque quando eu saí do jogo, pô, o Brasil ganhou, já estava perto da classificação, então esse foi o que me deu confiança. Mas realmente o que marcou mais mesmo foi da final contra a Suécia. Naquela época, pelo menos, né, no que eu me lembro, não existia ainda essa coisa da mística da camisa número 10, não tinha. E como eu não fui o jogador que saiu daqui do Brasil como titular, então eu jogava como, coincidentemente, eu treinava com a camisa número 8, que era a camisa que eu jogava no Baquinho, em Bauru, antes de vir para o Santos, era a número 8. E aí chegou lá, no sorteio, né, da FIFA, aí caiu a camisa número 10 para mim, mas naquela época ninguém se preocupava com isso. Depois dessa Copa, aí sim, aí porque foi o garoto mais novo, foi a sensação, o Pelé, né? Então a número 10 passou a ser referência. Então tem muita gente agora até que tem preocupação depois, né? Você viu o próprio Romário falando, não, vou jogar com a 11, porque não tem responsabilidade. Mas realmente, antes da Copa, né, de 1958, não existia o mito da camisa número 10. Então, mas em 62 é engraçado que foi mais ou menos, né, o inverso de 58. Porque em 58 eu machuquei o joelho, como já falamos, num jogo contra o Corinthians aqui, e fui para lá me preparando e me preparei e entrei na metade do campeonato. E em 62 eu era o titular absoluto e, infelizmente, eu machuquei e não pude jogar a final. Então, é bem diferente, você sofre muito mais, porque ficar ali fora, torcendo, chutando o banco, sem poder fazer nada. Mas, graças a Deus, né, o Brasil foi campeão. Nós tivemos o Amarildo, que entrou no meu lugar, que também fez uma excelente Copa. Depois o Amarildo foi para a Europa, né, foi para a Itália. E foi o inverso, mas o difícil mesmo para mim, já que nós estamos nessa sequência, o difícil mesmo para mim não foi 62, porque 62 o time estava bem, eu tinha ido bem, eu tinha feito gol nos primeiros jogos, e só a final que eu não joguei foi um sofrimento, mas o Brasil foi campeão, então foi muito legal. Agora, em 66, porque o Brasil tinha sido bicampeão, né, 58 e 62, em 66 saiu como campeão daqui, entre aspas, porque saiu como campeão, porque era bicampeão, mas como time, nós não tínhamos um time formado, porque a gente só formou a seleção brasileira lá na Europa. Infelizmente, teve jogadores que estavam já parando, né? Alguns jogadores que já estavam no fim da carreira, e alguns estavam voltando,
e a preparação ficou uma preparação meio confusa, não tinha uma equipe formada, nós saímos com 4 equipes aqui para a Europa, e chegou lá em 66, na Inglaterra, o nosso time não estava bem engrenado como nas outras Copas, infelizmente, e perdemos a Copa. Então, aí sim, e além de ter perdido a Copa, eu tive a contusão, que todo mundo viu, tem aí até hoje a gravação, né? Dois falcos que eu tive por trás, eu caí, bati com o joelho no chão. Então, isso foi realmente bem doloroso, porque eu fiquei de fora, o Brasil perdeu. No Chile, não, o Brasil foi campeão, então amenizou. Para 70, até eu, porque eu tinha me machucado, eu estava chateado, eu tinha dado algumas declarações que talvez me despedisse, que não ia jogar, né, até a Copa de 70, que eu ia sair e tal. Até eu estava meio triste, meio chateado com tudo que tinha acontecido. Mas, felizmente nós tivemos tempo de preparar. E uma coisa muito importante que teve, que com a entrada do João Saldanha, que era um repórter, né, mas também já tinha trabalhado no Botafogo e tal, como supervisor. Então ele foi um técnico interino da seleção. E ele chegou, muita gente acha que ele era ditador, né? Mas não era verdade, ele era jornalista, ele era muito gozador e tal. E ele fez uma coisa que eu achei que foi a principal coisa para a nossa equipe de 70. Ele falou, olha, não vamos levar 4 equipes como foi levada para a Inglaterra, para a Europa na Copa de 63. Nós vamos pegar as 2 equipes melhor do Brasil e vamos fazer um combinado. E depois nós vamos mexendo de acordo com a necessidade. E foi isso que ele fez. Ele pegou o Santos e o Botafogo na época, que eram as 2 melhores equipes, e depois enxertou com o Cruzeiro, que tinha um timaço também, que foi o Tostão, né? O Dirceu Lopes esteve lá, mas acabou não jogando. O Piazza, que era o meio de campo na época, estava muito bem, acabou jogando de 4 zagueiros. Então montou uma equipe que já mais ou menos conhecia, porque muita gente, os entendidos brasileiros, na época eles diziam assim, pô, o Pelé é o número 10 no Santos, o Tostão é o número 10 no Cruzeiro, o Rivelino é o número 10 no Corinthians, né? Falou, pô, não vai dar para jogar. O Gerson é o número 10 no Botafogo. Como que ele vai botar só o número 10 junto? É uma loucura e tal. Você vê. E chegou lá, deu tudo certo. Poxa, a gente jogava por música, a gente já nos conhecíamos, né? A eliminatória foi praticamente invicta, nós classificamos com a equipe com pouca mudança. E eu acho que essa realmente foi a grande força da seleção de 1970. Que realmente, pela FIFA, até hoje, não teve nenhuma equipe igual. Quando se ganha, sempre é mais lembrada, né? Apesar de que, para nós, acho que isso é unânime no Brasil, a seleção brasileira de 82, né, estava muito bem organizada e, infelizmente, não ganhou. Quando não ganha, o pessoal não dá mais. Para mim, em termos de conjunto, de equipe, eu acho que a de 88 foi a seleção que ficou mais próximo da seleção de 60, da seleção de 58, porque tem algumas diferenças entre as seleções que são as peças, né? Por exemplo, em 1958, foi uma excelente seleção, mas individualmente, porque tinha, acho que 8 grandes jogadores na época. Porque estava Pelé, o Garrincha, Didi, Nilton Santos, Djalma Santos, não é? Então, o Zito era um caminhão no meio de campo, inteligente. E você vê, individualmente tinha muitos jogadores, mas como conjunto, a de 70 era uma seleção que estava melhor. E em 82, eu acho que tinha um grande elenco, porque tinha grande jogador, foi a fase do Sócrates, do Zico, né, do Cerezo, e Júnior, Leandro, quer dizer, tinha realmente excelentes jogadores. E, infelizmente, não ganhou, o pessoal não dá muita importância, né?
Não, tem uma brincadeira que eu faço, que é o seguinte. Para mim, o melhor marcador que me marcou foi o que me marcou contra o Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, que eu fiz 8 gols, que foi o recorde. Esse foi o melhor marcador, porque me deixou fazer os gols. Para mim, esse foi o melhor. Foi o recorde de gols numa partida. Não, mas agora falando sério, eu joguei contra grandes marcadores, e uns mais técnicos, outros mais, né, viris. Aqui no Brasil, tinha uma época que, para mim é um pouco difícil dizer o meu marcador, porque os 4 zagueiros às vezes não me marcavam, quem me marcava é o jogador que era designado no meio de campo. Por exemplo, do São Paulo tinha o Dias. O Dias era meio de campo, cabeça de área, mas quando eu jogava contra o Santos, o desgraçado vinha me marcar. Onde eu ia, ele ia atrás. E o Dias era excelente, um marcador chato, um cara chato para marcar. Tinha o Pita, que jogou no Comercial de Ribeirão Preto. Todos os jogos coincidia. O Pita, marcava bem, tinha boa impulsão. No exterior, sem dúvida nenhuma, o chato, o inglês, foi um dos marcadores que eu mais vi, porque ele era viril, mas tocava bem a bola, saía jogando. E quando a gente jogava contra a Alemanha, a seleção alemã, que jogamos várias vezes contra a seleção, eles botavam o Beckenbauer. O Beckenbauer era meio de campo, mas o Beckenbauer ficava me seguindo, que era outro excelente jogador, entende? Então tem vários marcadores que eu, né, me lembro. E tinha um que foi um mito que me marcou uma vez num jogo amistoso, que era o Trapattoni, do italiano, que todo mundo fala do Trapattoni, mas o Trapattoni jogou uma vez, jogou meio tempo. Foi um jogo que nós fizemos na Itália, a seleção brasileira. Eu joguei só meio tempo por causa ainda questão contratual. E o Trapattoni, hoje ele é treinador da seleção, né? Ficou como grande marcador do Pelé, mas foi um meio jogo, não foi nem um jogo. E o Trapattoni ficou a grande figura. Realmente nós jogamos acho que 12 anos enquanto nós estivemos juntos. Todas as vezes que nós estávamos dois no campo, né, nós não perdemos, graças a Deus. Então, o Garrincha era um jogador que é muito individualista, todo mundo sabe. Mas para o time era maravilhoso, porque todo time que ia jogar contra o Brasil ia jogar na retranca. E quem jogasse na retranca precisava de 2, 3 para marcar o Garrincha. Mais 1, 2 para marcar o Pelé, os caras estavam ferrados, né? Então, por isso que a gente não perdia, era difícil perder. Então, todas as vezes que nós estivemos em campo juntos, era vitória. Agora, tem uma coisa que é engraçada, que acontecia com o Garrincha. Deus que eu tenha, esteja bem. O Garrincha tinha uma coisa que é importante também explicar. Como o Garrincha, ele driblava mesmo, a gente sabia que... Eu que fazia o homem de meio de campo, eu sempre fazia o terceiro homem, nunca fui, né, centroavante avançado. Eu sempre vinha no meio de campo porque eu ajudava a dar combate, ajudava no meio de campo, todo mundo vê, só ver. Quando a gente tinha o Didi, por exemplo, dava um lançamento lá para o Garrincha, o Didi ou o Zico lançava para o Garrincha. Pô, às vezes eu estava aqui na defesa, pô, ele lançava lá e falava, pô, tem que ir porque o Garrincha vai driblar mesmo, vai passar, vai chegar lá no fundo. Pô, aí eu vinha com tudo, batia com tudo. Aí, pô, eu estava entrando no pênalti, o Garrincha estava entrando, ele driblava, chegava lá, ele pá, driblava para trás. Aí a gente passava, aí eu falava, Garrincha, aí não posso falar em público, o que falava para ele? Porra! A gente passava direto, ele voltava, aí você tem que sair do impedimento, cara. Várias vezes acontecia isso, que o pessoal também não sabia, isso aí pouca gente sabe. Mas pergunta para o Vavá, pergunta para o Tostão não chegou a pegar. O Pelé, o Coutinho ainda machucou, mas jogou alguns jogos amistosos. Quem jogou com ele sabe que muitas vezes ele matava a gente. Ele chegava lá, podia cruzar, driblava para trás. Então, mas realmente hoje ninguém, né, acho que conseguiria marcar no retorno, porque às vezes ficava 1, 2, ele tinha um arranque muito forte. E na Copa do Chile, ele foi a grande figura, né, na seleção brasileira. Fez até gol de cabeça, né?
E essa coisa do gols, né, do milésimo gol, no dia seguinte era aniversário da minha mãe. Eu podia ter oferecido à minha mãe o gol, né? Se eu tivesse pensado, tivesse bolado, podia ter oferecido à minha mãe. Não, eu ofereci, inclusive para as crianças, porque já estava vendo, todo mundo sabia dos trombadinhas, que naquela época era só os trombadinhas, né? E lá na frente do Santos, às vezes eu via os garotos, né, tentando roubar os carros. Quando eu ia sair do carro, eu falava, pô, que isso, rapaz? Tinha dois lá, o Alemãozinho e o Serginho, que era do Morro, que sempre estava ali com a gente, pegando bola. Aí a gente ia saindo do campo, eles estavam mexendo no carro do pessoal lá. Falei, pô, que você está mexendo no carro? Ele falou, não, Pelé, nós estamos mexendo só no pessoal de São Paulo, de Santos. Eu falei, não pode pegar de ninguém, rapaz, que isso aí? Os moleques era trombadinha naquela época. Infelizmente hoje, né, foi isso que me levou a fazer aquela declaração. E infelizmente muitos, né, jornalistas achou que era demagogia, que eu estava querendo aparecer. Você vê, infelizmente, se tivessem tomado atenção, hoje a gente não tinha tanta violência, as cadeias não estariam tão cheias. Um slogan que eu sempre dizia, uma das melhores coisas que o Brasil tem é o povo. E para deixar esse povo feliz, para deixar esse povo contente, a gente, poxa, tem que organizar uma Copa decente, tem que fazer uma Copa com uma boa estrutura, né, com segurança, porque todos sabem que o Brasil é o país do futebol. Todo mundo conhece o futebol e o carnaval do Brasil. E agora é a oportunidade de mostrar o país. Eu acho que nós estamos no momento de aproveitar esse crescimento, aproveitar essa confiança que, né, o resto do mundo está tendo no Brasil, com esses dois eventos. São dois eventos que chamam atenção, traz turismo. Então, por isso que eu aceitei trabalhar com a presidente Dilma. Eu tive a felicidade, é até bom citar porque é importante isso, eu tive a felicidade de trabalhar no Japão, que depois virou Japão e Coreia, porque eu fiz parte do comitê. Quando ninguém esperava, levamos a Copa para o Japão. Eu tive a felicidade de trabalhar nos Estados Unidos, quando eu fui lá para o Cosmo, que ninguém esperava, nós fizemos a Copa. E foi hoje, todo mundo sabe, a Copa mais organizada e a que mais rendeu para a FIFA, né? Até a África, que ninguém esperava, eu fiz parte do comitê, né? Naquele trabalho que nós fizemos com o Monovox e com a FIFA, né? E conseguimos a Copa. Poxa, agora no meu país, né, a gente tendo a Copa, eu gostaria de ouvir isso. Falei, poxa, o futebol foi excelente, mas a organização da Copa, o Brasil, o povo brasileiro, realmente é o melhor do mundo. Como eu fiz uma fase no Vasco, né, joguei com a camisa do Vasco e tal, naquela época, e agora tem uma brincadeira, um concunhado meu, e o Zoca, meu irmão, eles falam assim, porque ele joga no Vasco, falam assim, a geração nova do Vasco não viu o Pelé, então fala assim, eu não vi o Pelé, mas eu vi o Dedé. A geração nova diz que está falando assim, não viu o Pelé, mas viu o Dedé, tá, com a camisa do Vasco. Então, é um grande jogador, né, o Dedé. Como outros, tivemos outros defensores no Brasil muito bons, né? Alguns inclusive viajaram, foram para a Europa. Mas o Dedé é uma promessa. Tomara que na próxima Copa do Mundo ele esteja bem assim também. Seria até meio difícil para mim, né, elogiar mais o Neymar. Mas eu acho que todo pai tem que puxar a orelha do filho quando merece. O Neymar é um grande jogador, mas nós já tivemos outros grandes jogadores também, que apareceram com um grande nome assim, e depois na seleção não renderam. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque é a grande estrela do momento, mas nós já tivemos outros jogadores anteriormente, né, que quando precisou, né, não estava preparado, talvez pela responsabilidade. O Neymar já é mais maduro, já tem um pouco mais de experiência. Nós temos o Lucas também, que é o meio de campo, que eu acho que tem um potencial. Então, no Brasil sempre vai ter grandes jogadores, tem que ser jogadores de experiência, porque a Copa do Mundo não é
tão fácil assim como a gente pensa, como hoje, por exemplo, nós temos exemplos de jogador que aqui no Brasil se fala muito, é um excelente, aí vai lá para a Europa, na Europa já tem dificuldade. Quantos jogadores que eram titular aqui, e chegou na Europa, ficou no banco um ano para poder jogar? Então, precisamos tomar cuidado porque a competitividade de Copa do Mundo é bem superior à dos campeonatos regionais. Então, eu acho que a gente tem que preservar bem as nossas estrelas. Estamos na Diretoria de Pesquisa e Estudos de Pessoal no Rio de Janeiro, na presença daquele que foi o soldado Nascimento, que serviu ao Exército em 1959 no 6º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado. Mas você não o conhece como soldado Nascimento, e sim como Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé, que mundialmente é conhecido como o nosso atleta do século, o rei do futebol. Pelé, seja bem-vindo à TV Verde Oliva e, antes de mais nada, parabéns pelos seus 70 anos. Muito obrigado, é uma honra muito grande poder estar aqui. E você vê que agora, né, com os filmes que estão passando aí, tem soldado do Nascimento aí, né? Mas eu já fui o primeiro soldado do Nascimento. Mas com muita honra, servindo o Exército. E eu acho que foi uma das grandes coisas que aconteceram na minha vida. Eu digo isso mais para os mais jovens. Você começou a falar, não era o Rei Pelé, mas tudo começou quando eu vim em 1958, campeão do mundo, com a seleção brasileira. E como eu tinha ainda a idade para servir o Exército, tinha 17 para 18 anos, eu fui servir o Exército. Muita gente achava que eu não devia. Não precisa servir o Exército, já ajudou o Brasil, mas eu servi o Exército, aprendi tantas coisas e eu gostaria de dizer, todos os jovens que puderem passar pela experiência que eu passei, foi um ano, deve passar, porque a gente aprende a disciplina, você aprende a respeitar o próximo, eu aprendi a passar, cozinhar, lavar. Tudo isso. E se o meu filho, se Deus quiser, vai crescer, o Jocha, que está com 14 anos, se depender de mim, vai fazer o Exército também, porque é um grande aprendizado e isso fica para o resto da vida. E eu fico feliz em poder estar aqui com vocês. Muito obrigada. Hoje você está sendo homenageado pelo Exército Brasileiro, ganhando um espaço só seu, que é o Espaço Rei Pelé, no Museu do Desporto do Exército. O que significa essa homenagem para você? É um reconhecimento, né, de um brasileiro, né, de 3 corações, que sempre procurou enaltecer o nome do nosso Brasil em todos os sentidos e, poxa, eu fico feliz porque eu estou recebendo essas homenagens, sempre brinco, mas é uma realidade. Estou sempre recebendo essas homenagens, esse reconhecimento em vida e isso é muito bom. Então, poxa, agradeço de coração essa homenagem, porque tantas outras pessoas mereciam também, mas eu fico feliz por ser brasileiro, por ter tido a oportunidade, né, de defender o Brasil em vários, né, momentos da minha vida e ter essa homenagem aqui. Ok, nós estamos aqui na Escola de Educação Física do Exército. Aqui você se preparou para a Copa de 70. Que recordações esse espaço traz para você? Você vê quantas coincidências, né? Nós tivemos a preparação para a Copa aqui de 70. Nós também passamos por aqui quando tivemos o torneio do Exército, né? Isso, para quem não sabe, o Pelé, enquanto servia ao Exército, foi campeão brasileiro e sul-americano das Forças Armadas, não é isso? Exatamente, um título que às vezes as pessoas não se lembram muito, mas é bom lembrar, né? Então o Brasil foi campeão e eu estava nessa seleção do Exército. Então são grandes lembranças. E agora nós estamos em 2010, terminando o ano, daqui a pouco estão os Jogos Mundiais Militares aí em 2011 e nós temos a nossa seleção atletas de alto rendimento. O que você pensa a respeito disso, dessa participação desses atletas nesses Jogos Mundiais? Pô, é muito importante, eu acho que é muito bom para nós, brasileiros, né? Isso serve até de exemplo, você vê que o Brasil é muito forte e muito reconhecido no esporte, né? Futebol nacional, não só no futebol, no vôlei, no basquete. Então, é realmente uma coisa muito importante. E hoje você sabe que o esporte talvez seja uma das coisas mais importantes
para tirar as crianças da marginalização, tirar da droga, né, para orientar as crianças, disciplinar. Então, tudo que nós pudermos incentivar para o esporte, a gente deve fazer. Obrigada pela sua participação. A sua camisa 10 na seleção de futebol estará sempre à sua disposição. Obrigada mesmo. Tenente Carla, para a TV de Oliva. Siéntese, Rey. Qué cosa linda. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por este momento que le das a los argentinos, más que nada, en la noche del 10. Quería agradecerte y preguntarte cómo estás. Antes de responder, quiero decir que yo estaba viendo la televisión en la abertura con tu familia, toda una cosa linda. Y yo te pregunto, ¿tú cuánto hace que está ensayando el programa? ¿Un año? Es un gusto grande, lindo, lindo. Y te ver así. Muy amable. Usted sabe que mucha gente en Brasil, los periodistas, usted sabe cómo son los periodistas. Sí, siempre, sí, ¿no? lo sé perfecto. Pelé, tú vas en el show de Maradona, tú vas ahí en Estados Unidos. Yo decía, ¿por qué no? Sí. Yo estuve en la despedida, sí. ¿Te acuerdas que estuve en la ¿Cómo despedida? No? Sí, sí, sí. Y voy porque es un vencedor, es un ejemplo. Y yo creo que tenemos que estar juntos. Seguro. Y es un orgullo para mí estar aquí. Puede creer, de corazón, de todo corazón. Muchísimas gracias. No, el orgullo es mío de tenerte en mi programa y poder preguntarte, así como me pasó a mí, ¿qué es la fama para Pelé? Yo pienso que para mí fue un poquito diferente de los grandes cantores, de los grandes artistas, de los futbolistas, porque yo empecé muy, muy temprano. Yo tuve la felicidad que con 15 años yo estaba en el equipo de Santos. Con 16 años yo hice mi primer partido fue contra Argentina en Maracaná, con 16 años. Con 17 yo ya tenía el primer mundial. Entonces, toda mi vida ha hecho con eso. Entonces, mi personalidad ya está formada así. Yo pienso que muchos actores, muchos jugadores, muchos artistas, cuando tienen la personalidad ya formada, después del 22, 23, alcanza la fama. Y ahí tiene el problema de convivir con la fama. Mas para mí es una cosa normal. Yo pido a Dios que no cambie nunca, que no mude nunca, porque eso siempre fue mi vida, es una parte de mi vida. Claro, yo decía porque todos tenemos un momento de debilidad. O sea, hay veces que uno quiere tener privacidad y no se puede. ¿Vos cómo llevaste toda esta vida de acoso de periodismo, de acoso de gente, de que siempre eras la atracción? Esto es lo que te preguntaba. ¿Cómo absorbiste todo lo bueno que te tiraba la gente y lo malo que te tiraba la gente? Porque hay gente para todo, ¿no? Bueno, de eso sí, ahí tú pierdes un poco de su privacidad, ¿no? En este punto hay que tener un control muy grande, psicológico, hay que prepararse, porque tú pierdes toda la libertad. Tú no puedes salir con tu familia, no puedes ir a un cine, hay mucha gente. Mas yo siempre pude controlar eso, siempre tuve la felicidad, ¿sabes?, de tener una familia que siempre entendió, mis hermanos, mis hermanas, siempre me apoyaron. Entonces yo creo que con la familia, que es importante en la vida, ¿no? La familia es que tú puedes pasar por todos estos problemas. Mas yo me siento bien, no tengo problema de hablar con la gente, de asignar autógrafo, no me pongo nervioso, no tengo problema ninguno.
¿Cuál es la relación con Avalanche, Rey? No, ahora es buena. Ya pasó este momento más crítico y tú sabes, tú también tuviste un gran problema. Hay momentos, yo creo que nosotros de fútbol tenemos que imponer, tenemos que luchar por nuestro derecho. Yo creo que la clase de los jugadores de fútbol, yo digo en general, no es una clase muy unida. No. Porque hoy la FIFA, para que la gente que no tiene conocimiento, la FIFA es más asociado de que la ONU, de que la UNESCO. Entonces la familia de fútbol es una familia muy grande, muy fuerte. Y nosotros no somos muy unidos. Porque usted ve que hay muchos jugadores en todo el mundo que tienen problemas, que pasa hambre, que pasa todo. Y no se hace nada. No hay una aposentadoría, no hay una cosa fuerte, ¿no?, en pro del jugador. Entonces, muchas veces tú tienes que llegar a los dirigentes, los presidentes de club, el presidente de... Oiga, es un momento de parar. Claro, y atando cabos, ¿no? ¿Qué lugar tiene Rey Pelé hoy en la FIFA? Bueno, Estas son preguntas que te hago yo sin periodismo, o sea, no el periodismo. Acá estamos hablando... No, yo y el mundo. No. Yo estuve en el mundo. No, pero no te creas que yo te lo pregunto del lado del periodismo. Yo te lo pregunto del lado del jugador de fútbol. Bueno, en serio. Yo pienso que ahora FIFA es mucho más democrática. Porque con la comisión de fútbol, hecho por jugadores jóvenes, jugadores pasados, las muchachas, hay mujer en la comisión, Perfumo hace parte de la comisión, yo trabajo con Perfumo. Gran amigo. Entonces, la primera vez que los jugadores tienen condición de discutir las reglas, los cambios de las reglas del fútbol. Y esto el presidente Blatter y esta directoría, por lo menos esto, ellos están mucho más democráticos. Entonces yo creo que FIFA ahora está tratando mejor el fútbol. Hace un trabajo muy grande con los países pobres, con esportes amadores, esportes de niños. Entonces está se democratizando más la FIFA. Claro, yo te pediría, o sea, con lo que me estás diciendo que se están encargando de los chicos y de los países pobres, que ya lo declaró Avalanche, que iban a ser campos de fútbol con las ganancias de los mundiales. Yo no vi todavía un campo de fútbol en Santiago del Estero, que es una provincia argentina. ¿Cómo toman ese problema ustedes, los jugadores de adentro de la FIFA? No, ahora hay un programa en FIFA que parte de la verba de los sponsors, que es muy grande, que es muy rico, mucha plata. Parte de esta verba, de este dinero, es para ayudar a los países menos favorecidos, los países pobres. Y yo creo que es un programa muy, muy importante. Y el fútbol femenino también, porque el fútbol femenino está agrandando mucho, está creciendo mucho en todo el mundo. Entonces ellos están empezando a dar apoyo también al fútbol femenino. Entonces yo creo que en este momento el trabajo de FIFA está haciendo un trabajo importante. Bueno. ¿Puedo hablar en FIFA? Una pregunta que también quería hacer para ti. Sí, cómo no. Solamente yo y tú. Dale. Y nadie más, no nos escucha nadie. Solamente yo y tú. Pero tiene que ser la verdad. Sí. Este episodio, yo no estaba, porque yo no estaba ahí en la Copa del 90. Del 90. Este episodio, que ustedes colocaron sonífero en la agua de los jugadores de la selección brasileña. Yo no fui. Yo no fui. Juro por mis dos hijas, que es lo que más quiero, que yo no fui. Mas en serio. Es que... mas tú sabes quién fue. Tú sabes quién fue.
pero no el pecador. Claro. No, es que sí, hubo algo de eso. Hubo algo de eso. Porque Branco estaba muerto, pero yo digo que si bien ese episodio fue notorio, también fue notorio la superioridad de Brasil en este partido, en este juego. Brasil con Careca, con Müller, con Baldo, fue muy superior. Me acuerdo que Goico se revolcaba para un lado, para el otro, y Brasil erró goles que no podía errar. O sea, en la anécdota queda que Branco fue dormido por los argentinos, pero en realidad Brasil falló mucho ese día como para no ganar no pasar el turno, ¿no? No, mas este pasaje yo te pregunto porque yo hablé con Branco y tú eras mucho amigo de Careca, de Alemán, porque estuvieron juntos ahí en Nápoles. Y yo pregunté, mas no era... Maradona no era amigo suyo, no era tu amigo. ¿Cómo hago una cosa de esa? No, él dice que no sabía. Es que yo no... por eso te digo, yo digo el pecado, pero no el pecador. Yo no necesité dormir a nadie para ganar un juego. Esto es verdad. Es verdad. Rey, ¿cómo es? Yo sé que es una pregunta difícil y yo por la droga, estuve casi muerto. Estuve casi muerto y hoy le agradezco a Dios y a Dalma y a Janina poder estar disfrutando de la vida y estar disfrutando de este momento con usted. Gracias. Si usted quiere comentarlo, lo comenta, y si no, lo dejamos ahí. Yo quisiera ofrecerle mi solidaridad y toda la fuerza de padre por el momento que está pasando con su hijo. Y de corazón. Te agradezco de corazón y gracias. Eso es una cosa importante. Tú sabes que ya está más o menos arreglado en Brasil. Mi hijo hizo amistad con gente que no debía y por eso no está pagando. Yo creo que quien conoce a mi hijo hasta poco tiempo era portero de Santos. Sí, yo lo conozco. Un buen muchacho, y eso puede pasar con cualquiera. Mas, mi hijo para ello, espero que no tenga grandes problemas en el futuro, mas tú eres un ejemplo para él, porque tú eres un vencedor. Y yo espero que mi hijo tenga la fuerza de integrarse y de salir sin problema, ¿no? Y nosotros, tú estás empezando un programa que va para todo el mundo. Yo creo que tú y nosotros podemos juntos hacer muchas cosas en el mundo y ayudar a mucha gente. Desde ya, yo... Un placer. Te agradezco por ser tan sincero y yo me pongo a disposición para lo que necesites, por sobre todas las cosas en momentos difíciles, y creo que juntos podemos hacer muchas cosas, como vos dijiste. Vamos a unirnos más que los que tuvimos hasta ahora, porque estuvimos distanciados. Vamos a hablar, vamos a aclarar nuestros puntos de vista y vamos a hacer cosas para la gente. Claro, con fe en Dios todo se puede, ¿no? De acuerdo. Creyendo en Dios todo se puede. De acuerdo. Bueno, gracias. El periodista brasileño Armando Nogueira escribió un día que si Edson Arantes do Nascimento no hubiese nacido hombre, hubiera nacido balón. Toda criança vem depois de uma bola, né? Na barriga. Então há uma afinidade muito importante, a bola na vida da gente. E na minha vida, a bola me deu tudo. Eu agradeço a bola.
Logo que eu nasci, a enfermeira, uma amiga da minha mãe na época, disse que, olha, Celeste, que é o nome da minha mãe, está nascendo um rei. E esse rei vai ser jogador de futebol. Aí a minha mãe falou, não, jogador de futebol não. O meu marido, o Dondinho, que era o apelido do meu pai, já joga futebol e futebol não paga muito. Ele vai ter que ser um médico, vai ter que ser um professor. Eu não quero que ele seja jogador de futebol. Cuando solo tenía 5 años, su familia dejó la ciudad de Tres Corazones para ir a vivir a Bauru, pequeña localidad ferroviaria al nordeste de Sao Paulo. Edson soñaba con emular a su padre, Dondinho, un notable jugador que con 24 años debía abandonar el fútbol por culpa de una grave lesión. Quando eu era criança, só pensava em jogar igual meu pai. Eu falava, um dia eu vou ser igual ao meu pai. Ele é o único jogador que fez oficialmente 5 gols de cabeça num jogo. É o recorde mundial. E eu sempre achei, eu falei, pô, um dia eu vou bater esse recorde, um dia eu vou bater, pensando nisso, né? Mas eu não consegui. En el colegio empezaron a llamarle Pelé, de formación de Vilé, portero del equipo de su padre al que aspiraba. Contra su propia voluntad nacía un icono universal. Por entonces el mito se construía en el mejor lugar posible para un futbolista, la calle. Los niños de Bauru organizaban partidos en cualquier parte, que solo terminaban al anochecer. Essa aqui é uma lembrança que eu tenho de Bauru, de quando a gente jogava na rua com bola de trapo, mal costurada. Foi aqui que eu aprendi os primeiros toques na bola. En un fin de semana, Pelé podía jugar hasta en 4 equipos distintos, con chicos de todas las edades. Para conseguir balones y camisetas, vendían cacahuetes en la estación de ferrocarril y trabajaban de limpiabotas. Essa caixinha aqui em Bauru, quando eu tinha 12 anos, foi o primeiro trabalho que eu consegui ganhar, na época, R$300. Foi quando eu engraxei o sapato dos amigos do meu pai e a minha mãe guardou, que é um grande troféu. Aí, com 9 para 10 anos, eu fui pro juvenil e infantil do BAC, que era o Baquinho, do time que o meu pai jogava, que era o BAC, Bauru Atlético Clube. El BAC confirma su dominio ganando varios campeonatos juveniles. Pelé ya era la gran atracción de los aficionados. La llegada a Bauru de un ex internacional del Mundial del 34 precipita las cosas. Com 15 anos, foi quando jogador, Valdemar de Brito, veio para Bauru, era amigo do meu pai, e estava treinando o BAC. E falando com meu pai, ele falou, olha, o Santos está dando oportunidade a jogadores jovens e tal, deixa o Pelézinho para lá que tem muito futuro, falando para o meu pai. Pese a las reticencias de su madre, Pelé viaja acompañado por Valdemar de Brito y su padre. 7 horas de tren para llegar a Sao Paulo y desde allí un autobús hacia Santos. A primeira coisa que eu fiz quando o ônibus chegou em Santos foi correr para a água para ver se a água era salgada, para experimentar a água. Que saudade, olha, que saudade. O Amário era aqui quando eu cheguei aqui no Santos. Eu me lembro que eu sentei aqui, aí vim aqui, sentei aqui e fiquei olhando os jogadores passar. Na época só tinha os cobras aí. Aí veio o treinador do Santos, chegou aqui, conversou comigo, aí falou assim, ó, põe essa camisa aí e vamos pro campo. Aí eu falei, tá bom, vamos até o campo. Aqui é a Vila Belmiro, onde eu iniciei a minha carreira. Eu entrei para treinar no primeiro dia e já me adaptei. Tanto é que no primeiro treino que eu fiz, o treinador do Lula, ele já mandou eu ficar. Já falou pro meu pai, para o Valdemar de Brito, que era para ficar. Eu não tinha nem roupa ainda para ficar. El Santos ya tenía un gran equipo que acababa de revalidar el título de campeón paulista. A Pelé se le brindaba la oportunidad de jugar al lado de grandes figuras, como Del Vecchio y Capitán Vasconcelos. Pelé debutó en el primer equipo con 16 años. En su primera temporada anotó 17 goles. Muy pronto, en la segunda campaña, marcó 58 goles en 38 partidos. Los dirigentes del Santos
Tuvieron la visión de doblarle el sueldo para evitar su marcha. La renovación de su contrato cambiaría la historia del club, pero también la vida de la familia, que pudo acceder a una nueva casa, tal como Pelé le había prometido a su madre. Começaram a fazer uma de fogão a gás. Fogão a gás era 6 bocas, 4 bocas e um forno, porque minha mãe gostava muito de fazer bolo, fazer pudim, fazer coisa. Eu falei, puxa, vou dar um presente para minha mãe no Natal. Mas esqueci, não perguntei. Aí comprei em São Paulo, mandei embrulhar e mandei para Bauru. Aí quando chegou em Bauru, minha mãe falou, olha, que é bonito o fogão e tal, mas não adianta porque aqui não tem gás ainda. 10 meses después de su debut en el Santos, Pelé se pondría la camiseta de la selección. Fue en el mítico Maracaná, en un amistoso contra Argentina. Los acontecimientos marchan rápido en la vida de los genios. En 1958, con solo 17 años, Pelé es convocado por Vicente Feola para disputar el Mundial de Suecia. En la concentración sorprende su serenidad y su madurez. Pelé no jugaría los 2 primeros partidos frente a Austria e Inglaterra. Feola, contra la opinión de la selección y presionado por los jugadores de más experiencia del equipo, le dio la titularidad a él y a Garrincha frente a la Unión Soviética. Brasil gana 2-0 con goles de Babá. Frente a Gales, Pelé marcó un espléndido gol que abrió las puertas de la semifinal contra la temible selección francesa de Fontaine y Copa. O único time que nós tínhamos preocupação era o time francês na época, porque o time da França era o melhor time, né? Então nós tínhamos, né, conversando, olha, vamos ver se a gente consegue, né, passar a França, porque se nós passarmos pela França, nós vamos ser campeões, os jogadores falavam. Né? Mas eu não esperava que também que o Brasil pudesse jogar tão bem e eu fazer os 3 gols que eu fiz. Vai tentar cruzar, pega do gol, bola pra gol! Gol de Pelé! Eu achava que estava sonhando, eu achava... Quando a gente ganhou da França, quando chegou na... Eu falava assim, meu Deus, será que é verdade? Será que nós estamos na final da Copa mesmo? Porque eu não esperava. Eu com 17 para 18 anos, jogador mais novo da Copa do Mundo. Tras el gol de Suecia, Brasil tomó el mando con un excelente Didi y un desequilibrante Garrincha. Brasil ganó 5-2 y Pelé marcó 2 espléndidos goles que dejarían al mundo con la boca abierta. Nacía el rey. Después de muchas frustraciones, Brasil se proclamaría campeón del mundo por primera vez en la historia. Pelé era un niño que parecía no entender lo que pasaba a su alrededor y lloraba abrazado al portero Gilmar. A Copa do Mundo de 1958, o meu pai ouviu com a minha família e os amigos deles de Bauru nesse rádio aqui. 4 años más tarde, Brasil defendería su título en el Mundial de Chile. Pelé tenía ya una aureola mítica y cada paso que daba creaba una fuerte expectación. Pero en el segundo partido sufriría una lesión al tirar a puerta. Los médicos hicieron todo lo posible para adelantar los plazos de la recuperación con la intención de que pudiera jugar la final. Na véspera da semifinal, eu fui treinar e aí eu fui fazer um cruzamento, aí senti de novo. Então aí foi uma tristeza, porque aí não ia dar para jogar a final. Mas o pessoal esqueceu, porque graças a Deus entrou o Amarildo, e jogou muito bem alguns partidos. O Garrincha jogou muito bem. Aí todo mundo esqueceu, porque nós fomos campeões, eu estava na arquibancada. Venció a Checoslovaquia en la final por 3-1. Goles de Amarildo, Fito y Babá. Ahora tenía los mismos títulos que Uruguay e Italia. Mauro, el capital, de la Copa del Mundo. En 1964 los militares acceden al poder mediante un golpe de Estado y pasan a utilizar a la selección como instrumento publicitario. A través de la Confederación Brasileña presidida por João Belange, la conquista del tricampeonato se convirtió en un asunto de Estado. Sin embargo, en Inglaterra la selección de Brasil se sumergió en el caos organizativo. Nós chegamos a ter 4 equipes
tinha 40 e poucos jogadores. E deixaram para fazer alguns cortes, né, em cima da Copa do Mundo. Y nós chegamos en 66 con una equipe desorganizada. En el primer partido, Brasil vencería 2-0 a Bulgaria, con una actuación pobre. Perdería luego con toda justicia frente a Hungría por 3-1. El partido contra Portugal sería decisivo. Solo la victoria podría clasificarlos para la siguiente ronda. A la media hora, Portugal ya ganaba 2-0. Y Pelé recibe una doble entrada de Moraes. Essa jogada era uma jogada para expulsão. Tinha que ser expulso o jogador de Portugal. Moraes teria que ser expulso porque foi por trás a jogada 2 vezes y el árbitro dejó. Después de ser atendido la banda, Pelé regresaría al terreno de juego para no dejar a su equipo con 10, puesto que en aquella época aún no se permitían cambios. Portugal ganó 3-1 y a Brasil se le terminó el sueño del tricampeonato. Llega el Mundial de México. Los militares siguen adelante con su régimen represivo y el fútbol vuelve a ser un buen factor de distracción. El seleccionador Joao Saldaña, hombre de izquierdas, fue destituido pocas semanas antes del Mundial. Es el turno de Mário Zagallo, que había sido compañero de Pelé en los Mundiales del 58 y del 62. Esas improvisaciones generarían problemas internos, pero Brasil formó un equipo maravilloso. Fazendo uma comparação com a de 58, 1958 e a de 70, eu acho que a de 58, individualmente, tinha melhores jogadores. Mas como equipe, como conjunto, a de 70, eu acho que era a melhor. Nunca un equipo llegó a la eficacia con tanta belleza. Essa aqui foi uma das chuteiras que eu usei na Copa de 1970. Pelé inventó 2 obras maestras que no terminaron en gol, pero quedaron para siempre en la memoria colectiva. Essa jogada contra o Vitor, que não foi gol, até hoje todo mundo fala. Quer dizer, é mais importante que o gol. Foi quase na meia-lua, quase na risca da meia-lua. Daqui eu peguei a bola e bati pro gol contrário. A sobra é para Pelé, que resolve tentar enganar o goleiro. E quase. Eu vi 2 ou 3 vezes o Vitor jogar bem na frente. Aí eu pensava assim, comigo mesmo, falei, caramba, se o Brasil jogar com a Checoslováquia, esse goleiro ele vai ficar surpreso. A outra jogada também contra o Uruguai com o Mazzukiewicz, essa jogada do drible que pega do outro lado, também não foi gol e todo mundo fala. Foi uma jogada que ele saiu do gol, ele veio até aqui, na jogada ele ficou perdido, aí eu fui por aqui, ele veio por aqui. El fútbol de Brasil consiguió poner a los neutrales. En la gran final contra Italia, las 100.000 personas que llenaron el Estadio Azteca hicieron suya a la selección brasileña. En el minuto 17, Pelé pone el 1-0 con un extraordinario remate de cabeza a centro de Rivelino. Poniseña empató a la media hora, pero Brasil era imparable. A los 66, un potente y colocado zurdazo de Gerson pone el 2-1. 5 minutos más tarde, Jairzinho consiguió el tercero. Y en el minuto 87, tras un gran pase de Pelé, Carlos Alberto marcó el 4-1 definitivo.
ahora sí Brasil conseguía el tricampeonato, quedándose para siempre con la Copa Jules Rimet. Brasil del 70 representa la cumbre estética del fútbol. Un equipo maravilloso que manejaba el balón y los ritmos como nadie, que tenía excelentes jugadores, capitaneados por Carlos Alberto y un genio incomparable, Pelé. El equipo fue recibido en medio de una locura colectiva por un pueblo que ama el fútbol como ningún otro. Desde luego el gobierno militar capitalizó esa exaltación nacionalista para reforzar su poder. Nadie parará a este país, exclamó el general Médici. Até 71, 72 e tal, ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Aí depois começaram a falar das torturas, né, dos problemas políticos que estavam tendo, do desaparecimento de alguns estudantes. Isso aí em 70, 71, 72, nós não sabíamos de nada. Nós estávamos jogando, tinha aquela festa, ninguém sabia de nada. El de México sería el último mundial de Pelé, pero aún seguiría ganando títulos con el Santos. En la década del 60, el Santos se adueñó del fútbol brasileño, consiguiendo 8 campeonatos paulistas y 5 copas consecutivas de Brasil. Un equipo inolvidable liderado futbolísticamente por Pelé, pero con muchos otros jugadores sobresalientes. En Pelé coincidieron el talento, la pasión y la técnica. Su repertorio era ilimitado. Gran control, gran conducción, gran regate, gran tiro, gran cabezazo. Pero también coraje para afrontar la presión y las patadas en 5 continentes. Amaba el fútbol, lo practicó como los dioses. O melhor ataque do Santos foi com Dorval, que o Dorval, fazendo daqui para lá como atacante, jogava o Dorval aqui de ponta direita, jogava o Dorval Coutinho mais na frente, o Mengável aqui no meio de campo, eu e o Pepe jogava aqui. Então era Dorval, Coutinho, Mengável, Pelé e Pepe. E isso aqui, ó, isso era nosso, mas aqui era meu, ó. Aqui era meu, aqui dentro. Santos, lançado Pelé, penetra Pelé, perigo. Caiu o segundo gol. Exatamente pela esquerda, meteu-se Pelé, atenção. Pelo amor de Deus! Jogada extraordinária do ataque do Santos. Perigo, atenção, disparou a fera. E... pelo amor de Deus, mas isso existe. Segundo de Sua Senhoria, o senhor Edson Arantes do Nascimento Pelé. Genial, sensacional, maravilloso. El Santos de Pelé fue una imagen apreciada por el mundo entero. En 1962 se proclamó por primera vez en su historia campeón de la Copa Intercontinental, frente al Benfica de Simões, Coluna y Eusebio. Al año siguiente revalidaría su título contra el Milán. El Santos era un espectáculo andante. Reclamado en el mundo entero, vivían arriba de los aviones y jugaban hasta 4 partidos en una semana. Pelé sabía que no podía defraudar. En una Colombia fue expulsado, pero ante la indignación de la afición, los organizadores cambiaron el árbitro y Pelé volvió a jugar. Eu desci pro vestiário, aí eu comecei a ouvir um barulho, um monte de barulho. Aí vem a diretoria do Santos e falando assim, não tira a roupa não que você vai jogar, você vai voltar. Eu falei, que voltar? Eu já fui expulso, como que eu vou voltar? Ele falou, não, nós tiramos o árbitro, botamos bandeirinha, porque a torcida disse que vai quebrar tudo, você tem que voltar. Aí eu voltei a tirar o árbitro. Isso foi real.
2 vezes na África, um goleiro saiu chorando, porque ele foi substituído, ele saiu chorando, poxa, chorando e todo triste e tal. Aí eu fui falar com ele, falei, olha, você não precisa ficar assim, não precisa ter vergonha, porque não é culpa sua, é culpa de toda a equipe. Fútbol, títulos y goles. Muchos goles. Se convirtió en el verdugo de los porteros. Hasta los penaltis eran atractivos con Pelé, que inventó la ya famosa paradinha. Os goleiros antes, eles vinham muito para frente. Então, eu comecei a pensar, falei, poxa, na hora do pênalti, quando o goleiro vier, eu vou dar um tempo, né? Só um tempo. Aí eu comecei a vir fazer que chutar para ver o goleiro vir para olhar, né? Aí eu jogava para o outro lado. En muchos entrenamientos del Santos, Pelé se ponía de portero e incluso jugó 3 partidos oficiales manteniendo su portería imbatida. Casi a modo de redención, en todo caso como una ironía de la vida, su hijo Edinho decidió ser portero profesional. Eu que fiz todo goleiro do mundo sofrer, aí o Edinho foi ser goleiro. E o pior é que o Edinho depois acabou sendo goleiro do Santos, né? Pelé, o Edinho e o Dondinho, que era o meu pai. Foi um acordo que nós fizemos das 3 gerações da família Nascimento, que é os 2 centroavantes e o Edinho de goleiro. En el año 1969 empezó la cuenta atrás porque, según los especialistas, Pelé estaba a punto de lograr su gol 1000. Una nueva expectación animaba a Brasil. Eu estava ansioso, eu queria fazer o gol, porque começou em 1998, em 1999, e nós estávamos no interior, na Bahia, no norte da Bahia. E quando chegou na Bahia, estava 999. E o estádio cheio, todo mundo fez festa na Bahia. E foi a primeira vez que eu vi um defensor da equipe da casa ser vaiado porque salvou um gol. Porque quando eu ia fazer o gol, aí o Beck fez e tirou o gol. Depois de eu driblar o goleiro, então ele salvou o gol. Salvou o gol, toda a torcida baiana vaiou. Começou a vaiar porque eles queriam a festa lá do milésimo gol, né? Por coincidência, o jogo seguinte era contra o Vasco da Gama no Maracanã. Aí o Maracanã também lotou. Todo mundo queria um gol de placa, um gol de bicicleta, um gol de cabeça, mas foi um gol de pênalti. Um homem frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. El 2 de octubre de 1974, frente a la Ponte Preta, Pelé se despidió del Santos. Pus a bola assim no meio do campo, me ajoelhei, aí fiz assim para a torcida. Muito obrigado e agradeci a Deus. En junio del 75, a cambio de $5 millones y ante el estupor general, Pelé anunció su fichaje por el Cosmos de Nueva York. O começo do Cosmos foi trágico. O começo do Cosmos foi muito trágico porque era uma equipe nova, de jogadores mais colegiais. Aí começamos a ter problema porque perdia de 3-0, perdia de 4-1. Eu falava, ai meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu não estou acostumado, não estou acostumado a levar essas pancadas, né? Aí veio o Beckenbauer, Carlos Alberto, né, Pelé, Quinalha, que veio da Itália. Aí ficamos com um super time e ganhamos todos os campeonatos lá. Né? Teve uma música que eu fiz em Nova York, que é uma música bem sentimental, que é da minha família, que
que dizia assim, eu vou cantar só um pedacinho para vocês ver se você lembra, que é muito conhecida no Brasil, que é assim: abre a porteira que eu vou voltar, Nova York me faz chorar. Abre a porteira que eu vou voltar, aqui não tenho o que eu tenho lá. Abre a porteira que eu quero entrar, cidade grande me faz chorar. Abre a porteira que eu vou voltar, aqui não tenho o que eu tenho lá. Después de finalizar su vínculo con el Cosmos, Pelé permaneció 3 años más en Estados Unidos. Su nombre se convirtió en una marca comercial asociada a 20 empresas. Hoy Pelé sigue recorriendo el mundo, ahí donde lo reclamen sus negocios y los intereses de sus patrocinadores. La empresa de marketing, Pelé Sport, le da soporte a todos sus contratos de imagen. A petición del presidente Cardoso, Pelé aceptó ejercer el cargo de ministro de Deportes durante 4 años. Su aportación más controvertida fue la llamada Ley del Pase, que permite la libertad total a los futbolistas al utilizar sus contratos. La política no le dejó grandes recuerdos, pero no descarta su regreso con objetivos más ambiciosos. Los sueños de Pelé nunca se quedan cortos. Se tivesse vontade política, o país rico como o nosso, o Brasil não seria assim, não teria criança morrendo de fome. O povo brasileiro todo gostaria que o Pelé fosse presidente, porque o Pelé foi um grande jogador, o Pelé foi da seleção brasileira, sempre ganhou, é um exemplo. Mas administrar da maneira que eu acho que devia ser administrado, ia ser um pouco difícil. Essa estátua aqui é uma das mais preciosas da minha vida, que é o século que eu recebi em Paris. É normal, quando a pessoa se torna muito conhecida, passar a ser idolatrada, a ser ídolo, respeitado, o pessoal esquece da base, né? Por isso que eu falo, o Edson, quando conheceu o Pelé, com 6 anos de idade, em Bauru, entende? O Edson já era quem chorava, quem sofria, quem tinha os problemas. O Pelé é imortal. O Pelé é ídolo. O Pelé, em qualquer lugar do mundo que você chegar agora, você perguntar, você ouviu falar no Pelé? Alguém conseguiu. Agora você chega e fala, você conhece o Edson? Ninguém sabe quem é o Edson. E, no entanto, o Edson é a base do Pelé, né? Se eu tivesse que nascer outra vez, eu faria tudo que foi feito até agora. Sairia direitinho da barriga da minha mãe e faria tudo novamente.